Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Olá, meu querido, minha querida, nós estamos de volta aqui com muita alegria para podermos compartilhar a palavra do Senhor, mais o nosso culto de quarta-feira. É uma alegria imensa para mim poder estar aqui, podendo compartilhar com você, que tem acompanhado os vídeos, ou você que me vê pela primeira vez, não sei a hora que você está me vendo, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estarmos aqui, amém? E eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês que o Senhor me deu lá em Juízes, capítulo 4, Juízes, capítulo 4. Eu vou lendo aqui, alguns versículos e vou trazendo para os irmãos, dividindo com vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Eu quero começar no verso 1, que diz assim: Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Verso 2: O Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazon-Sisera, e Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Azarete-Agoim. Verso 3: Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Esse verso 3 aqui, tem algumas traduções, eu vi tradução, a King James é uma, que no início do verso 3, ele já começa a relatar que o povo clamava, começou a clamar a Deus. Aqui na minha tradução, eu uso a tradução da Bíblia Viva, no verso 3 diz no finalzinho: Finalmente os israelitas pediram socorro ao Senhor. Eu quero deixar bem aqui, para não ficar confuso, para às vezes você está me acompanhando em outra tradução. Mas o importante é que aqui está falando que depois daquela situação, era um povo muito complicado, era um povo que vivia em desobediência. Hora que morria aquela pessoa que estava ali sendo usada por Deus para guiá-los em bons caminhos, eles voltavam a fazer as coisas erradas. E aqui diz que quando Eude morreu, como nós lemos no verso 1, o povo voltou a pecar, o povo voltou a transgredir, o povo voltou a desobedecer a Deus novamente. E por isso, por causa do erro, por causa do pecado daquele povo, Deus deixou, a Bíblia diz, deixou que Israel fosse escravizado, deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã. E tinha ali o seu exército, e o exército dele era comandado por Cícera. Ele era o comandante daquele exército. Então eles eram os inimigos do povo de Israel. E a Bíblia diz que por 20 anos durou esse jugo. Diga comigo, 20 anos. Durante 2 décadas, aquele povo de Israel foi submetido a esse sofrimento e a crueldade desse rei e desse povo. Mas a Bíblia diz aqui bem claro que foi por conta da escolha do povo de Israel. Foi o próprio povo de Israel que escolheu isso. Então Deus deixou que acontecesse isso, porque Deus ele respeita as nossas atitudes, Ele respeita as nossas escolhas. Deus não vai passar atropelando por cima de mim nem por cima de você. Ele era assim e Ele continua sendo assim. Ele não vai atropelar a minha vida e nem a sua vida. Então aqui, quando o povo já está no auge do sofrimento, a Bíblia não dá a Bíblia não dá grandes relatos. Finalmente,
A minha tradução, eu gosto dessa parte que ela diz finalmente, ou seja, até que enfim, né, o povo acordou, o povo despertou, o povo lembrou que tem um Deus que muda, que intervém, que opera, que é o Deus do impossível, que é todo poderoso. Finalmente os israelitas pediram socorro ao Senhor, eles clamaram a Deus. E aqui nós vamos falar também, vamos continuar a leitura, no próximo verso vai começar a falar de Débora, que era juíza e profetisa, uma mulher de Deus daquela época, que Deus levantou para aquela época, uma líder. E quando Débora se torna líder de Israel, naquela época, essa nação estava sofrendo grandes consequências do seu próprio pecado, o povo de Israel, porque o povo tinha escolhido os seus outros deuses, e como resultado disso trouxe guerra nos portões daquela cidade, e um exército muito grande estava agindo com essa crueldade contra o povo de Israel, como nós lemos aqui. Então, quando o povo clama, quando o povo pede por socorro, e quando o povo desperta, era o que Deus estava esperando. E aqui eu quero ler em Isaías 55, no verso 6. Você que está me acompanhando na leitura da Bíblia, segura aí em Juízes que nós vamos voltar. Eu vou ler aqui em Isaías capítulo 55, no verso 6, que a Bíblia diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Então pare e preste bem atenção, um versículo tão bem explicado, tão bem mastigado, nós não precisamos nem nos esforçar muito para entender, está muito explícito aqui o que Deus está falando. Aquele povo sofrendo por 2 décadas, a Bíblia diz que finalmente eles acordam e começam a clamar a Deus por socorro de Deus. Ou seja, eles buscam a Deus, eles começam a fazer aquilo que eles não deviam ter parado de fazer desde lá de trás, quando começou aquele sofrimento. Querido, nós nunca podemos deixar de buscar a Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nunca deixe de buscar a Deus. Nunca deixe de orar, de falar com Deus, de servir a Deus. Você que fez uma escolha errada, você que em algum dado momento, por alguma luta, por alguma adversidade, você deixou de buscar a Deus, você deixou de ir na igreja, você não congrega mais, por causa de A, B ou C ou D, o irmão isso, o irmão aquilo, o pastor isso, o pastor aquilo. Não deixe, a Bíblia diz, Isaías 55, 8, o que Deus está falando aqui? Busquem, ou seja, no presente, ação. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Existe uma condicional. Nós temos que buscar enquanto dá para achar, enquanto nós temos condição de encontrá-lo, enquanto ele vai se deixar ser achado. Por que isso, pastora? Enquanto, porque vai chegar o tempo que não vai dar mais para encontrar o Senhor. Ainda que busque, ainda que bate, a porta não vai mais se abrir. O tempo de clamar é agora. O tempo de buscar a Deus é agora, é já, é hoje. Você que me ouve aí, é nessa manhã, é nessa tarde, é nessa noite. Não importa o dia que você está aí me assistindo, não importa, o tempo de buscar a Deus é agora. Ele diz que enquanto pode achá-lo, porque se você buscar, você vai achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto Ele está perto, porque vai chegar um tempo que Ele não vai estar mais acessível. Então aqui o povo de Israel, ele clama, ele pede por socorro. Vamos dar continuidade aqui, no verso 4, que diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim.
Ali os israelitas a procuravam para resolver as suas questões, as suas situações, os seus problemas. Ela era uma mulher que Deus usava, Deus falava pela boca dela. E hoje Deus tem os deles também, graças a Deus por isso. Deus fala conosco através da sua palavra. E aqui o verso 4 e verso 5 que nós lemos. Débora, ela possuía um espírito diferente. Débora, ela tinha um espírito diferente dos espíritos daqueles que estavam ao seu redor, que fazia parte do povo de Israel, povo desobediente, povo cabeça dura, que nós acabamos de ler. Verso 6 agora, dando continuidade aí, em Juízes capítulo 4. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon, e ir com este exército, ou seja, ir com esses 10.000 ao monte Tabor. Verso 7. Ele aqui é Deus, tá? Ele fará que o poderoso exército de Jabim, aquele lá que estava escravizando o povo, que nós lemos no verso 1, sob o comando de Cícera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo, próximo ao ribeiro Quizon. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Então olha só, olha o que Deus fala pela boca de Débora. Deus manda chamar Baraque. Tem algumas traduções que tem até um ponto de interrogação, como se ele já soubesse que Deus estava chamando ele para fazer aquilo, como se ele já tivesse conhecimento disso, porque tem algumas traduções que eu estava vendo, que a Débora ela fala num tom tipo: Deus já não falou com você, Deus já não tem te chamado, Deus já não disse. E ele aqui, o Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens, Baraque, e pegar esses 10.000 homens e ir com essa tropa, fazer o quê? Ir no Monte Tabor. E lá nesse Monte Tabor, Deus vai fazer com que aquele exército venha atacar vocês. Pastora, mas o que é isso? Deus está mandando um homem juntar 10.000 homens, ir num certo monte, e a hora que chegar no monte, Deus vai fazer o inimigo ir lá atacar ele. Mas o que é isso, pastora? Não é. Calma, não é dessa forma. Não é com esse entendimento. Deus não faz mal a ninguém. A Bíblia diz que Deus vem nos trazer vida e vida com abundância. Quando Deus fala para ele: vai lá e eu vou fazer com que o exército vá te atacar. Por quê? O exército vai ficar sabendo que eles vão estar lá. Nós vamos ler mais para frente. E eu vou fazer com que o exército vá te atacar. Mas Deus está querendo dizer aqui nas entrelinhas, a Bíblia não fala, mas Deus está querendo dizer: eu vou fazer esse povo te atacar, mas vocês não vão ser atacados. Eles vão vir com esse intuito de te atacar, mas eles não vão atacar. E diz aqui: ali o Senhor os entregará em suas mãos. É diferente. Então o inimigo vai vir contra você, mas eu vou estar com você e eu vou derrotar o inimigo por você. Então Deus já mapeou, já mostrou, já desenhou tudinho ali, através da boca de Débora, aquilo que ia acontecer para Baraque. Deus usando a própria Débora para levantar, para animar, para direcionar, para impulsionar Baraque, falando: vai lá, Baraque. Em outras palavras, Deus é com você, vai lá porque Deus vai dar vitória. São 20 anos de sofrimento e Deus quer cessar esse sofrimento no nosso meio, no meio do nosso povo. Vai lá porque Deus está falando que Ele vai te dar vitória. E às vezes Deus, quantas vezes Deus usa o pastor, um obreiro, uma pessoa de Deus, as Déboras de hoje. As Déboras de hoje, como Deus está me usando agora aqui como uma Débora, para falar para você que está aí assistindo agora essa transmissão, para você, Baraque, vai lá porque Deus vai te dar a sua vitória. Não tenha medo desse inimigo, não tenha medo deste rei, não tenha medo deste rei de Canaã, deste Jabim, deste Cícera, destes carros de ferro. Não tenha medo. Lá nessa época esses eram os inimigos. Hoje, trazendo para a nossa época,
Deus sabe quais são os seus inimigos. É um problema, é uma depressão, é uma enfermidade, é uma confusão, eu não sei. Deus está falando que Ele vai te dar a sua vitória. E Baraque, com aquela missão, com aquele momento que Deus usa Débora, que era a boca de Deus ali, como eu estou sendo agora a boca de Deus na sua vida. A mesma situação. Deus está me trazendo agora para falar a mesma coisa para você. Aqui no verso 8, diz assim, Baraque respondendo Débora, depois que ela fala: eu só vou se você for comigo. Disse Baraque a Débora: do contrário não vou. Olha só a posição desse homem. Inconscientemente ele estava confiando no braço do homem. Eu falo homem porque ela era um ser humano, independente do sexo que ela tivesse. Ele estava confiando no braço dela, ele confiava na fé dela, na confiança dela, no ânimo dela. Estava se apoiando na fé daquela mulher naquele momento. Isso é um erro. Às vezes a gente se apoia na fé de alguém, na força de alguém, e nós devemos depender só de Deus. Porque aqui ele fala: eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou não. Então ele deu uma condicional para ela. Na missão que Deus está te dando, você não precisa estar pronto. Não precisa, você precisa estar disponível. Esteja disponível. Esteja disponível, porque aquilo que nós somos, porque Deus não nos chama por aquilo que nós somos, e nem por aquilo que nós deixamos de ser. Deus não estava chamando Baraque porque ele era bonitinho, por conta disso, daquilo, não. Deus não nos chama por conta daquilo que nós somos, e nem por aquilo que a gente deixa de ser, mas por aquilo que Deus é. Deus estava contando, era com ele mesmo quando ele chamou Baraque, não com o próprio Baraque. Então entenda isso, independente do que você tem ou deixa de ter, do que você é ou deixa de ser, Deus está te chamando por aquilo quem Ele é, pelos atributos de Deus. Amém? O que Deus estava falando aqui através de Débora para Baraque? Dá o passo que eu te dou o chão. E é o que Deus está falando para mim e para você: dá o passo que eu te dou o chão, que eu te dou as condições. Verso 9. Aí ela vira e responde para ele: está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Cícera não será você, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Talvez muitas pessoas naquela época iam falar: ela não vai, ela é uma mulher, ela não vai à batalha, ela não vai à guerra, ela não vai ao confronto. E ela foi, uma mulher de Deus, destemida. Ela foi confiando e crendo naquilo que ela falava, porque ela falava por Deus, então ela tinha que agir segundo a confiança que ela estava falando. E é o que nós temos que fazer. Nós temos limitações, muitas limitações, mas nós temos que agir segundo aquilo que a gente fala, principalmente quando Deus está usando a nossa vida para falar. E aqui no verso 10 diz: então Baraque convocou os homens de Naphtali e Zebulon em Quedes, 10.000 homens, como Deus havia falado para ele. Foram reunidos e marcharam após ele, ou seja, ele na frente e eles os 10.000 atrás. Débora também foi com ele. Então Débora e Baraque foram à frente e os 10.000 atrás deles. Verso 12. Quando contaram ao general Cícera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, olha lá o que Deus falou. Ele reuniu todo o exército com os 90 carros de ferro, 900 carros de ferro, e marchou de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Ou seja, aquilo que Deus havia falado. Você vai, Baraque, com os 10.000, hora que você estiver no Monte Tabor, eu vou fazer o inimigo vir te atacar. Então exatamente está acontecendo como Deus falou. Ele está fazendo a parte dele, Deus também está honrando a parte dele. Então quando Cícera fica sabendo, a primeira coisa que ele faz é pegar o exército e ir lá de encontro com ele, como Deus já havia falado. Olha como Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Deus é muito fiel a cada ponto e vírgula que ele fala. Baraque, olha só, aqui, nós lemos o verso 12, eu quero ler o verso 13. Ele reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou
até o ribeiro de Quizon, como nós lemos aqui. Então o que acontece? O verso 12, eu quero chamar sua atenção aqui, ó. Quando contaram ao general Cícera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoam, estava acampado no monte, ou seja, ele estava comandando aquele exército de 10.000 homens, estava sendo comandado por Baraque no monte Tabor. O que eu entendo aqui? Baraque estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus mandou ele fazer exatamente isso, estar naquele monte com esses 10.000 homens. Então eu vejo um homem que está obedecendo a Deus aqui, estava no lugar certo e fazendo a coisa certa, e não tinha como dar errado. Quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, nós vamos sempre estar no lugar certo, na hora certa, porque foi direcionado por Deus, como nós acabamos de ler aqui. Ou seja, ele estava em obediência. E eu peguei aqui uma breve explicação sobre obediência. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Eu abro mão de mim, eu abro mão do que eu quero, eu abro mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu imagino, ou do que alguém falou para mim, para obedecer à vontade de Deus na minha vida. A obediência é a chave para o nosso crescimento e o amadurecimento espiritual, com toda certeza. A Bíblia aqui nesse trecho, ela não relata, mas com certeza Baraque cresceu espiritualmente, ele amadureceu, ele desenvolveu espiritualmente. E eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 24, segura aí em Juízes, Mateus 7, 24, a palavra de Deus fala assim. Eu vou dar esses dois textos sobre obediência. Todos, a Bíblia diz todos, então não tem distinção. Todos os que ouvem os meus ensinos, Deus está falando, e os praticam, são ajuizados. Olha só a minha tradução. Todos, Deus está falando, que ouvem os meus ensinos e depois de ouvi-los, eles praticam eles põem em prática, eles me obedecem, eles são o que, pastora? Ajuizados, ou seja, eles têm juízo na cabeça, eles têm juízo. Olha só, aí você já vai entendendo, o outro contrário de quem não faz. Como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Então assim, ele tem juízo, ele tem a cabeça no lugar, ele não é estrambelhado. Ele sabe o que ele está fazendo. A gente ouvir, imediatamente Deus me ajuda a pôr em prática para que eu seja ajuizada. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Também quero ler outro versículo. Tem vários, mas o nosso tempo também não nos permite. Isaías, capítulo 1, verso 19. Isaías, capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz assim: se ao menos, Deus falando, vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que essa terra produz, do fruto da terra. Se ao menos vocês me obedecessem, vocês poderiam comer dos melhores frutos. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, Ele tem o melhor para nos dar. Ele tem o melhor fruto, da melhor árvore. Nós teremos uma excelente colheita pela nossa obediência. Seremos ajuizados, firmaremos a nossa vida sobre uma rocha firme, e tudo aquilo que leva o nosso nome estará sobre essa rocha. Verá a fidelidade de Deus também sobre a nossa vida. E nós fazemos o que? Nós comeremos o melhor fruto. Deus tem o melhor para aquele que obedece a Ele, meu querido. Se você não tem tido o melhor, analisa a sua vida. Será que eu estou obedecendo a Deus? Porque aqui, Baraque obedece a Deus. Ele estava no lugar certo e na hora certa. E nós vamos ver que deu certo. Deu certo, parece até um trocadilho aqui. E deu certo, ficou meio redundante isso, mas é verdade. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e deu tudo certo. O problema é que às vezes muitas pessoas estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, e quer que tudo dá certo. Não tem como, a conta não vai fechar. Voltando lá para Juízes capítulo 4, eu vou ler o verso 14 e o 15 agora, queridos, estamos caminhando para o final. Disse, pois, Débora a Baraque:
Chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Olha que palavra, glória a Deus, que palavra abençoada, aleluia. Ele está falando ali, Deus está falando pela Débora com Baraque. Olha lá Baraque, lá está vendo Cícera, lá está vindo aquele povo, exército inimigo. Chegou a sua hora, chegou a nossa hora, chegou o nosso dia. Tem traduções que diz levanta-te. Deus, a Débora está sendo usada por Deus para falar para Baraque. Por quê, meu querido? Baraque estava no lugar certo ali naquele exato momento. Lembra como nós falávamos? Deus não opera no teu achismo, no teu achômetro. Deus opera na sua fé. Aqui nesse momento, Baraque precisava ter fé e atitude. Porque ela vira, eu amo esse versículo, ela vira para ele e fala: chegou a hora de entrar em ação. Chegou a hora. Quando Deus fala, Deus fala. Aí depois que Deus fala, é hora de entrar em ação. Vai chegar a hora de pôr em prática, vai chegar a hora de agir, vai chegar a hora de acreditar, vai chegar a hora de você ter que lutar contra aquilo que os seus olhos estão mostrando que é contrário ao que Deus falou, e ficar firme até ver se cumpriu o que Deus prometeu. Deus está falando aqui para ele. Este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Olha que palavra abençoada, maravilhosa, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, se levante, Baraque, se levante. O ato de levantar-se durante uma temporada de tribulação faz algo por nós que nada mais pode fazer, querido. Você pode estar atravessando a luta que for, o problema que for, o vale que for, a tribulação, a pressão que seja. O ato de você se levantar em Deus vai fazer por você aquilo que nada mais poderia fazer. Chegou a hora, o exército vinha vindo. O Baraque se levanta, o Baraque se levanta. Ou ele acorda ou ele acorda. Se você ler aqui o finalzinho do verso 14, diz assim: desceram, bem no finalzinho, a parte C. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. Ouvir é muito bom, né, querido? Ouvir a palavra de Deus, igual você está ouvindo agora. Mas na hora que terminar a transmissão e você precisar pôr em prática, aí que o negócio vem. Por quê? Ouvir é bom, mas praticar é melhor. Débora fala que agora é hora de agir, ou seja, agora é hora de pôr em prática aquilo que nós conversamos lá. Lembra, Cícera? Lembra, Baraque? Agora é hora de pôr em prática. Agora é hora de acabar com esse jugo de sofrimento de 20 anos. 20 anos. A Bíblia diz aqui, como nós vimos, eles desceram. Olha aqui o verso 15. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Cícera. O exército inimigo veio e Baraque e seus 10.000 homens foram de encontro a eles. E nesta hora o Senhor derrotou totalmente, diga totalmente, as forças chefiadas por Cícera. Os soldados e os carros os soldados e os carros diante de Baraque. Vendo isso, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Aquele lá, o valentão, sabe, que era o comandante do exército do rei de Canaã, ele, perna para quem te quero. Por quê? Porque ele viu que Deus era com aquele povo. 20 anos de sofrimento. E de repente aquele comandante, Cícera, olha e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo que nós estamos perdendo? Como que pode isso? Eu achei que a gente vinha aqui envergonhar mais esse povo ainda do que a gente envergonha esses 20 anos. O que está acontecendo? Deus confunde o inimigo, querido. E na hora ele se pega em medo e ele desce do carro, que é aquele carro imponente, ele desce do carro e foge a pé. Quem foge a pé de um inimigo? Só quem está cheio de medo, tomado de pânico, e ele foge. A Bíblia diz que ele desce e ele foge. Olha só, verso 16. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até a Harosete e Agoim, e destruíram o exército inteiro ao fio da espada.
Não escapou um só homem. O exército foi destruído, foi dissipado. Não ficou um soldado de pé. Não ficou um soldado de pé. O que foi que aconteceu aqui, pastora? Foi Deus. Aleluia. Foi Deus que derrotou totalmente as forças chefiadas por Sísera. Quem desceu do Monte Tabor para a batalha foram Baraque e os 10.000 homens. Mas quem derrotou foi Deus. Quem vai orar somos eu e você. Quem vai jejuar somos eu e você. Quem vai tomar posse da palavra somos eu e você. Quem vai na igreja somos eu e você. Quem vai obedecer a palavra somos eu e você. Mas quem vai derrotar o inimigo é Deus. É Deus. Na realidade, na cruz do Calvário, Jesus já derrotou todos os nossos inimigos. Nós não estamos aqui falando de uma situação que vai acontecer. Nós estamos falando de uma situação que já aconteceu. O reino de Deus não consiste em conquista. O reino de Deus consiste em herança. É sua herança a vitória sobre as adversidades da vida. Então aqui, entenda só, foi Deus. Foi Deus através, é Deus através de mim, é Deus através de você, não somos nós, mas é Deus através de nós. Não era Baraque, não era os 10.000, mas era Deus através de Baraque, era Deus através de cada um daquele exército de 10.000 que estava junto com Baraque. Quando te perguntarem, como você conseguiu, como que você está de pé depois de tudo que você passou, você vai responder, foi Deus. Como você pagou aquela conta? Foi Deus. Como você ficou curado? Foi Deus. Como aquela pessoa mudou? Foi Deus. Aleluia. E Deus faz totalmente, como nós lemos aqui. Deus não faz nada pela metade. Às vezes você está orando e já viu uma melhora. Continue crendo para que a obra se complete. Não se contente com metade não, porque Deus não é Deus de metade. Ele faz por completo, como nós lemos aqui. Amém? Verso 16. Nós lemos que Baraque foi e destruiu todo o exército. Todo mundo, não escapou ninguém. Mas você pode perguntar, pastora, mas o Sísera lá atrás, eu vi que ele escorregou, saiu de fininho e fugiu a pé. Então está faltando um. Não, calma aí, querido. Calma aí que eu vou explicar para você. Deus não deixa nenhuma ponta solta em nada que ele faz. Diga essa palavra aí. Deus não deixa nenhuma ponta solta em nada que ele faz. Deus estava vendo que o Sísera fugiu. Todos tinham sido eliminados, mas faltava um, que era o comandante, que era o cabeça. Mas Deus estava vendo todas as coisas. Verso 17. Enquanto isso, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Quenuel Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azon, e o grupo de famílias chefiadas por Eber. Eu não vou ler aqui para não se estender, mas ele vai, conversa com a mulher já estava com outra intenção, a mulher estava tentando matá-lo, queria matá-lo, e ele achando que estava tudo em paz, ele entra na tenda, fala para ela, me esconde aqui, se alguém vier perguntar se tem alguém aqui, você fala que não tem, mas ele estava cansado, esgotado, a Bíblia diz que ele dorme. Estava com sede, ela dá leite para ele, a Bíblia diz que ele dorme, ela cobre ele com uma coberta, até parecia que ela estava ali realmente para ajudar ele, não é verdade? Meu querido, Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus promete e prometido está. Deus havia prometido lá, lembra? Através de Débora, Deus vai entregar na mão de vocês, Deus vai derrotar aqueles inimigos, Deus faz a obra completa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus promete e prometido está. Se Deus te fez uma promessa, meu querido, já agradece a Deus porque você já tem essa bênção nas tuas mãos. Creia nisso. E agora, para a gente encerrar, eu vou ler o verso 22, 23 e o 24, que diz assim, aí de Juízes 4. Baraque vinha perseguindo Sísera, e Jael, lembra a mulher da tenda? Foi ao encontro dele e disse, venha ver o homem que você está procurando. Ele foi e viu Sísera morto, com a estaca atravessada na sua cabeça, porque enquanto ele dormia, ela cobriu ele com um cobertor, ela foi e atravessou uma estaca na têmpora da cabeça dele e ele morreu. Verso 23. Assim naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até o destruírem
completamente. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus está no negócio, não fica nenhum inimigo de pé, meu querido. Deus não é esquecido, não. O tempo de Deus não é atrasado. Se você que nos acompanha pelo YouTube, você que me assiste, você pode ir lá ver o dia que a minha pastora pregou, a pastora Creuza, no dia 31 de janeiro. Deus usou ela no meio da ministração da palavra, ela pregando ali, e Deus falou: o que Deus promete, Ele cumpre. Deus quer trazer à existência as promessas dele na sua vida, na minha vida, amém? Foi o que Deus fez aqui. Ele prometeu e Ele cumpriu. Aleluia, não ficou ninguém. Deus é fiel, Deus cuida de tudo, amém, meu querido? E já que você está cheio dessa fé por ouvir a palavra, eu peço que você feche os seus olhos. Te convido a orar comigo agora. Te convido a apresentar a sua dificuldade a Deus, os seus problemas. Quais são os inimigos que têm se levantado contra você? Quais são os carros de ferro? Quais são as situações? Aqui o povo sofria por desobediência, aqui o povo sofria por ter ido procurar outros deuses. Eu não sei qual é a sua dificuldade, nem porque ela começou na sua vida, mas eu sei exatamente aquilo que Deus quer fazer, quer te dar vitória, quer que você se arrependa, busque a Ele, enquanto se pode achar, porque Deus vai mudar essa situação. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, entramos na Tua presença em oração nesta hora, alegres, felizes, Pai, por ouvir a Tua palavra, que nos traz esperança e que nos mostra que o mesmo Deus que agiu aqui é o mesmo Deus que nós oramos agora. Não mudou em nada, não falhou em nada, não envelheceu com o passar dos anos, não, de jeito nenhum. O Senhor continua sendo o mesmo. E eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora, Pai. Eu não sei o problema dessa pessoa, eu não sei a adversidade que ela está atravessando, eu não sei quais são os inimigos que se levantaram contra ela, contra a casa dela, a família dela, a saúde dela, a vida financeira, eu não sei. Às vezes a pessoa está desanimada da vida, pessoas às vezes tentando tirar, às vezes eu estou aqui falando com uma pessoa que está tentando tirar a sua própria vida, está pensando que para ela não tem mais saída. Meu querido, não faça isso. Deus está falando, não faça isso. Por quê? Porque assim como eu fui com Baraque, eu sou com você para mudar essa situação. E nós apresentamos a Ti agora cada adversidade, cada inimigo que essas pessoas têm enfrentado. E em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a você que está me ouvindo agora, peça para Deus o perdão dos seus pecados, o perdão das suas escolhas erradas, porque aqui a gente viu um povo que fez uma escolha errada e por conta disso sofreu por 20 anos. Eu não estou aqui te acusando e nem tão pouco Deus, mas Deus quer que você se arrependa, porque há pessoas que estão me assistindo que é inevitavelmente impossível que a situação delas mude sem o arrependimento. Então que você possa agora se render em arrependimento, que você possa agora, porque eu prego, mas é o Espírito Santo que fala com você, que você possa agora falar: Deus, me perdoa por aquela escolha, por aquela decisão, por aquela palavra, por aquela atitude que eu tive, por guardar aquela mágoa no coração. Peça perdão ao Senhor e entregue a Ele agora essa dificuldade, essa situação que você está passando. Deus, nós apresentamos a Ti cada problema e nós colocamos diante do Senhor cada inimigo que essa pessoa está atravessando e está enfrentando, e pedimos: Pai, intervenha com vitória, intervenha com a bênção, intervenha, Pai, com a cura, com a salvação, com a libertação, confundindo o inimigo, Pai. Nós repreendemos todo o mal sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo, seja na atmosfera que for, seja na área da vida que for. Nós paralisamos todo o mal, e como Deus usou Débora para falar, eu digo para você: levante-se, porque chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou o seu momento de se levantar contra essa situação, porque Deus está indo à sua frente. Então você não tem o que temer. Repreenda este mal da sua vida no nome de Jesus. Expulse esse mal da sua casa, da sua família, da sua mente, do seu corpo, dos seus caminhos, e tome posse da sua vitória no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vitória sobre essa sua situação, a derrota dos seus inimigos, o nome do Senhor sendo glorificado, e Deus não faz absolutamente nada pela metade. Oramos agora, Senhor, pela vida do Valdir.
Continuamos pedindo a tua bênção sobre a vida do nosso irmão. Oramos pela vida do Yuri, por uma cura completa, como nós acabamos de ministrar, pela obra completa. O Senhor não deixa nenhuma ponta solta. Senhor, visita, Pai, levanta a vida daquele rapaz. Oramos, meu Deus, pelo Pedro, aquele bebezinho. Nós cremos no milagre completo, na restauração completa, sem sequela nenhuma. Enviamos esta bênção para ele, Pai, naquela UTI, em nome de Jesus. E continuamos orando pelo Enzo, declarando a cura, o livramento, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que orou comigo, diga amém. E eu quero dizer, para finalizar agora o nosso culto, eu quero dizer que é um desperdício você sair dessa transmissão como um mero admirado da fé, como uma pessoa que tem admiração pela fé, como uma pessoa que ouve a palavra de Deus e é um mero admirador da fé, da palavra de Deus. Mas se você nunca fez uma confissão de fé, é necessário você fazer. Então você que nunca entregou a sua vida para Jesus com palavras, declarando com a sua boca, eu convido você a fazer isso agora. Feche seus olhos aí e diga: Pai, em nome de Jesus, eu digo o seu nome, quero entregar toda a minha vida nas tuas mãos, e eu te recebo na minha vida como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados que eu cometi desde agora até agora na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e em nome de Jesus me perdoa, me receba em tuas mãos. Meu querido, você que fez essa oração pela primeira vez, eu digo a você: procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Se você não tiver uma igreja, procure uma igreja, vem estar conosco, estamos de braços abertos para te receber. Amém? Deus abençoe você, até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Deus abençoe, fique com Deus em nome de Jesus.